Boa noite a todos. Boa noite. Estamos dando início então para mais uma edição do Jornal Rural, que tem como as principais manchetes: as políticas agropecuárias, o possível 1000º gol de Pelé. Santos e Vasco se enfrentam agora no Vermelhão da Colina em Frederico Westphalen. Temos ainda também a concentração dos times na Semana Grenal. Temos também o repórter Roberto, diretamente da Síria, que vai trazer as novas notícias do Estado Islâmico. Bem, a atividade agrícola tem papel fundamental no desenvolvimento da sociedade brasileira. O setor agropecuário brasileiro é de grande importância e se consagra como um setor estratégico, que estimulou a economia brasileira nos anos 80 e 90 e nos períodos mais recentes. Então, sabe-se que o Brasil atualmente passa por crise política e econômica e o agronegócio que está sustentando o Brasil afora. Então, conhecendo então a importância da atividade agrícola no país, a atividade agrícola tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico. Tem uma grande geração de empregos, gera a segurança alimentar, tem uma grande redução da pobreza e da desigualdade e também uma elevação da qualidade ambiental dos ecossistemas. Então, assume-se que o comércio agrícola pode ser um importante instrumento para o desenvolvimento socioeconômico. E lhe faço uma pergunta: quais são ou poderiam ser as contribuições da política de mercado agrícola para alcançar o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira? Então, o que é e quais são os objetivos então das políticas agropecuárias? Então, o que é? São conjuntos de planos, programas e projetos. E tem como principal objetivo aperfeiçoar, regular e incentivar os diferentes elos do agronegócio brasileiro. Também visa mitigar algumas limitações e promover o desenvolvimento de suas potencialidades. Mas não somente isso, mas buscar alternativas que possam preservar os recursos naturais. Então, a política agrícola no Brasil ela foi regulamentada através da Lei Federal número 8.171 de 1991. Então, esta política ela tem o objetivo então de incrementar a produção agrícola e a melhoria da qualidade de vida no meio rural, sendo que isso vai resultar na segurança alimentar da população, o equilíbrio de mercado e promover um nível equitativo à produção rural. Então, vai reduzir as disparidades regionais dos estados e países. Obviamente que a política agrícola não está sozinha, ela é influenciada por várias outras políticas, como política fiscal, política monetária, política cambial e a política de rendas. Bom, interrompemos nosso jornal para uma notícia do esporte. Em campeonato válido pelo Campeonato Municipal de Frederico Westphalen, nas oitavas de final, Pelé acaba de marcar seu 1000º gol. Temos algumas imagens diretamente do estádio Vermelhão da Colina de Frederico Westphalen. Então, portanto, fica noticiado, Pelé acaba de marcar seu 1000º gol. Então, continuando com a nossa programação da noite, vamos falar um pouco de política fiscal, que ela vem através da tributação dos gastos do governo e vai ser um mecanismo de isenção fiscal e de incentivo fiscal. Então, essa política fiscal ela é utilizada para neutralizar as tendências à depressão e à inflação da economia. Já a política monetária trata das taxas de juros de captação versus a taxa de juros de empréstimos. E também trata das taxas de juros nominal versus as taxas de juros real. A política monetária é o controle da oferta da moeda, no caso o dinheiro, na economia, ou seja, o meio de estabilizar e controlar ao máximo os níveis de preços para garantir a liquidez ideal, ou seja, o equilíbrio do sistema econômico do país. Então, falando um pouco de política cambial do Brasil, ela está diretamente relacionada com as operações de exportação e importação, sendo que ela vai influenciar na balança comercial brasileira, causando déficit ou superávit na economia. Há também as políticas de renda,
que tratam da legislação trabalhista e a política de zoneamento e uso das terras, que vai influenciar diretamente ao agricultor. A política de renda consiste, então, na interferência do governo nos preços de salários praticados pelo mercado. Então, a política comercial ela vai tratar das discriminações impostas e recebidas pelos países através de tarifas, cotas, barreiras não tarifárias e subsídios. Portanto, a política agrícola trata de vários temas muito importantes e fundamentais para o produtor rural e para o setor agropecuário, como o crédito rural, que tem por finalidade incentivar e financiar a aquisição do produtor rural, a política de garantia de preços mínimos para que se tenha liquidez no trato da comercialização dos produtos agropecuários. O seguro agrícola também é tratado por essa política agrícola, que tem como finalidade segurar a produção do produtor rural em caso de intempéries. Também trata da questão de pesquisa de novas tecnologias que façam com que aumente a produção e a liquidez dos nossos produtores. Também trata da extensão rural, que é a assistência técnica levada diretamente ao campo, fazendo com que esses produtores tenham mais tecnologia, mais informação para produzir mais. Outro tema bastante importante tratado pela política agrícola é a questão da sanidade vegetal e animal, que vem a dar mais segurança alimentar para os consumidores finais. As políticas específicas para certos produtos e insumos, como é o caso do tabaco e bebidas alcoólicas, que tem uma legislação específica para tal. E também temos a política do uso florestal e incentivo ao reflorestamento em nosso país. Então, os ministérios que regulamentam a política agrícola estariam dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Meio Ambiente, e o que mais tem comando de voz na política agrícola é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, dando continuidade então à nossa programação da noite, vamos falar um pouco mais de esportes. Estamos aí enfrentando a semana do Grenal. Como está a concentração dos times, Wesley? Bom, certamente eles estão concentrados e o técnico Roger está confirmado na atuação do time. E também o meio-campista D'Alessandro do Internacional recusou as muletas. Também uma outra notícia, que o Grêmio acaba de renovar o contrato do Meia Douglas para o ano de 2016. O Meia Douglas, mais conhecido como Pança de Cadela. Bom, prosseguindo as nossas informações, vamos falar um pouco sobre o preço futuro, que é garantia tanto para o produtor rural quanto para a indústria processadora em operações de hedge de preço, eliminando a incerteza dos mesmos na época da comercialização da safra e ainda assim elevando o volume de negociações. Esse preço, então, vai refletir as expectativas que os participantes do mercado têm sobre as condições de oferta e demandas futuras do produto. Os preços futuros, então, eles são negociados em pregões eletrônicos e de viva voz, e mudam constantemente a cada dia de negociação. Ainda assim, existem as eficiências dos mercados agropecuários, onde o Brasil possui características tanto de clima e de solo que favorecem a produção, e somente 15% dos produtores têm acesso aos créditos rurais. Então, quais são as características desses créditos aos produtores? Uma das características é intensificar o uso de terras em locais já desmatados, integrando a agricultura e a pecuária. Tornar também a produção sustentável, do ponto de vista ambiental e econômico, e também um estímulo ao plantio direto. Temos ainda também diversificar a renda do produtor rural, a disponibilização de garantias de venda dos produtos e a disponibilidade de recursos para acréscimo nas produções das atividades. Bom, interrompemos a nossa programação para um contato direto com o repórter Roberto na Síria, na região do Ramhallah, atual situação com relação ao Estado Islâmico. Boa noite, Carlos. Estamos aqui diretamente da Síria, aqui na cidade de Ramhallah. Estamos aqui vendo que a situação está muito tranquila, o povo está bem pacífico aqui. Então, essas notícias que estão rolando pela mídia... Só um minuto, tem uma movimentação aqui.
Bom, acho que perdemos a conexão com o repórter, provavelmente pelo mau tempo. Dando continuidade, então, à nossa noite de notícias. Bom, sempre existem alguns problemas a eficiência dos mercados agropecuários tem, como a falha ou baixa qualidade de assistência técnica, as dificuldades no gerenciamento dos recursos do crédito, a falta de integração dos mercados e a estrutura de comercialização e de agregação do valor. Bom, então logo percebe-se que a política de mercados agropecuários é de suma importância para os produtores e também para os mercados agropecuários. Esta oferece créditos que favorecem os produtores, porém podem gerar alguns empecilhos que dificultam o acesso e a implementação dos mesmos. Bom, esse foi o nosso trabalho então de mercados agropecuários e foi apresentado por mim, Carlos Turista. Eu, Douglas Praga. Mike Gabina. Roberto Vettel. E por mim, Wesley Safadão. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Bem, a atividade agrícola é de papel fundamental no desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, o setor agropecuário brasileiro é de grande importância e um setor estratégico, que estimulou a economia brasileira nos anos 80 e 90 e nos períodos mais recentes. Então, sabe-se que o Brasil atualmente passa por crise política e crise econômica e o que está sustentando o Brasil é o setor agropecuário, no caso o agronegócio. Então, falando então da importância do setor agrícola no Brasil, o setor agrícola então tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico, geração de grande número de empregos e gera a segurança alimentar. Ninguém olha pra ninguém. Abertura. Tem que apertar antes. Agora dá pra ter ido. Ô, cara, Começou a dar risada. Final. Bom, esse foi o nosso trabalho de mercados agropecuários e foi apresentado por mim, Carlos Turista. eu, Douglas Praga. Asa praguinha. Praguinha. Pode apertar de novo.